Então a gente vai iniciar agora uma atividade de localização de bugs, né, na nossa implementação do Space Value Flow Analysis. Então a gente tem vários casos de teste que estão marcados como ignorar, como esse teste na classe Basic 6, Basic 6. Eu estou com esse caso de teste aqui aberto, né, ele faz uma série de manipulações em strings, né, como colocar tudo em caixa alta, como concatenar com ponto e vírgula, como substituir um ponto e vírgula por um ponto, depois ele concatena dois pontos, né, antes e depois da string, e por fim ele faz um substring envolvendo alguns argumentos, né, e o importante aqui é que todas essas informações vão fluindo, né, a partir do request.getParameter, que é nossa informação sensível, né? Então, chamados ao método request.getParameter atualizam uma variável com informações sensíveis, e aí existe um fluxo dessa atribuição, né, para a variável S2, depois para a variável S3, depois para a variável S4, depois para a variável S5, depois para a variável S6, e por fim essa variável S6 ela acaba fluindo para o nosso sync, né, que no caso é o método writer.println. Então, se eu habilitar esse caso de teste, está marcado para ignorar, né? Se eu habilitá-lo para execução, eu imagino que ele está quebrando, porque antes ele estava marcado para ignorar. Eu vou executá-lo aqui. Ele está quebrando, ele espera que exista um fluxo de source para sync naquele exemplo, e nesse caso ele não está identificando nada, né? Então a primeira coisa que é importante a gente fazer é identificar o porquê, né, da informação não estar propagando do source para o sync. Então, por exemplo, né, tentando isolar um pouco eu vou colocar aqui S1. Né? Então a gente espera que, como S1 recebe a chamada ao método request.getParameter, então a gente imagina que exista um caminho de source para sync nesse exemplo, né? Então vou executar novamente o caso de teste, com o intuito de isolar. Eu espero que agora ele passe, senão o problema é muito mais sério. Então o teste passou. Vou fazer o mesmo agora para S2, para saber se o método toUpperCase está propagando a informação de S1 para S2. Passou novamente. Vou fazer o mesmo para S3, para saber se o método concat da classe string está propagando essa informação, né, esse fluxo. Vou executar novamente. Esses são sérios candidatos para a definição de novas regras, né, na linha da DSL que a gente tem pensado. Então, o método concat, a princípio, não é o problema. Eu vou colocar com S4, né, para verificar se a operação de replace preserva o fluxo. Continua passando. Vamos verificar, né, agora a minha suspeita em relação a S5. Vou colocar aqui S5, né, novamente tentando isolar. S5 recebe essa forma de concatenação de strings. Eu não sei como é que ela está implementada internamente, quais métodos são chamados a partir dessa concatenação. Falhou, né? Então o teste falhou. A princípio o problema está aqui nessa concatenação, mas eu quero verificar se também existe algum problema com o substring. Então, para isso, eu vou fazer um substring, né, de S4 aqui também, e na verdade eu vou estar vazando agora S6. Deixa eu só ver se está correto, né? Então, o S4 recebe o resultado de replace, aqui eu faço o substring, descartando o S5, que a princípio é onde está fazendo o sanitizer, né, de forma equivocada. Então, vou executar aqui novamente o teste. Passou. Então agora a gente consegue isolar bem. O problema está
nesse tipo aqui de concatenação, né? Então vou voltar o teste para o processo original. Acho que agora está certo. Isso aqui deve estar, o caso de teste deve estar falhando novamente. Isso que eu não entendo agora porque que ele está passando, parece que é um flake test. Bom, de qualquer forma, eu vou dar um checkout, porque esse teste não estava passando. Vou só habilitar, né, que agora ele deve estar... Como ignore, vou marcar para teste. Esse teste aqui, novamente, ele não deveria estar passando. Se ele estiver passando é porque a gente acabou de identificar um flake test. Ou seja, é um teste que algumas vezes ele executa, algumas vezes ele não executa. Uau, ele está passando novamente. Então, vou deixá-lo aqui habilitado. Por que ele está passando? É uma boa pergunta. Me parece realmente que esse é um caso de flake test, tá? Então, ok, vou mantê-lo assim. A princípio ele deve estar funcionando, ou é um flake test, porque ele falhou algumas vezes anterior. Vou só executar novamente, muito suspeito. Em seguida a gente parte para esse caso de teste 7 para verificar se ele realmente está falhando. A princípio ele está falhando, está passando esse caso de teste, me parece um flake test, mas ok, vamos avançar. Então vamos executar esse outro caso de teste aqui. Ele está falhando, eu vou abrir aqui esse exemplo. Esse exemplo, ele também marca S1 como tainted, porque ele faz uma chamada ao método request.getParameter. A gente faz um S1.toUpperCase e atualiza a variável S2. S2 flui para o construtor do string buffer, né, que é feito alguns apêndices. A gente já tem algumas regras para string buffer. Eu não sei se o insert ele continuou preservando, continuou fluindo. A gente tem uma regra para o string buffer.toString. Isso aí eu sei que está fluindo, deveria fluir para o S3. E bom, a princípio o teste, né, como eu mostrei ainda há pouco, ele não está passando. Eu não sei, não saberia muito bem dizer o porquê. A primeira coisa que eu faço novamente é colocar aqui S1, aí o teste deve passar. Passou. Tentar a mesma coisa com S2. Passou, ou seja, existem fluxos, né, de S1 para S2, e S2 está fluindo para o método sync, que é o writer.println. Em seguida, pelo que eu estou vendo aqui, né, só para reforçar, né, a gente inicializa buffer passando o conteúdo de S2 para esse construtor do string buffer, a gente faz um append, depois a gente faz um insert, e por fim a gente flui o resultado dessas operações de append e insert para S3 e compartilha para S3 aqui. Como eu falei, né, a gente já tem operações que lidam com append, mas essa daqui eu não sei se esse construtor, fazer uma chamada, né, nesse construtor do string buffer passando S2, se essa informação está marcando buffer como tainted. Então só vou fazer aqui um teste. Vou indicar que a gente quer adicionar S2 e vamos ver se agora
ele está fluindo. Então, em vez de eu passar S2 no construtor do string buffer, a gente está fazendo um append. Novamente, eu sei que a gente tem uma regra para string buffer.append, e isso aqui deve estar funcionando, string buffer.append, string buffer.insert, eu não tenho certeza, mas vamos testar dessa forma para ver se o teste passa. Então o teste passou agora, então provavelmente o erro está aqui, né? A gente não tem uma regra que faça com que a instanciação de um string buffer com um string como argumento, se essa string que a gente passa como argumento estiver tainted, e nesse caso ela está tainted, o próprio buffer deveria ficar tainted também. Tá? Então vou remover isso daqui. Espero que a gente não tenha identificado um flag test. Aqui eu vou passar esse 2. O teste deve continuar quebrado nesse momento. Tá? Então o teste quebrou. Ótimo. Eu vou verificar como é essa chamada de método para instanciar um string buffer passando um string como argumento. Para isso eu vou alterar a nossa implementação do Special Value Flow Analysis e vou pedir para imprimir o corpo dos métodos. O ideal aqui era realmente a gente estar utilizando um mecanismo de log, mas depois a gente faz isso. Vou executar o teste novamente. Ele vai imprimir vários corpos de método. O teste continua falhando, obviamente. O que eu quero saber é como é feita aquela inicialização, né? Então, a gente está interessado no método init que passa um string como argumento. Tá? Eu não tenho certeza que a gente está capturando esse tipo de método, mas vamos tentar criar uma regra. Para isso é uma regra que a gente vai associar o argumento ao objeto da chamada do método. Né? Notem que em Gimple, uma instanciação de um objeto, como isso daqui, né? New String Buffer S2, isso é quebrado em duas operações. Né? Primeiro, a gente aloca esse objeto, né, através do invoke new expression, a gente só informa qual a classe e a gente atribui isso a uma variável local. A chamada do construtor em si é feita em termos dessas chamadas especiais, né? É um special invoke, o nome do método é init, e aí a gente tem os argumentos. Então, uma inicialização de um objeto, como a gente tem aqui, né, envolve, na verdade, dois statements em Gimple. Né, um que faz o new no objeto e o outro que chama realmente o construtor. Eu acho que a gente já tem uma regra para esse cenário. Deixa eu só dar uma olhada aqui as regras que nós temos implementadas até agora. Então a gente tem copy between args, então eu quero copiar de um argumento, né? Eu quero criar uma aresta de um argumento, da inicialização de um argumento para as possíveis inicializações de um outro argumento. Não é isso que eu quero. Aqui eu estou copiando de um argumento, de um método, para a variável local. Deixa eu só verificar se isso aqui realmente está correto. Então a gente tem um argumento que é o from dessa nossa regra, né? A gente pega isso, mas aqui é para um assignment, então também não é essa regra, tá? Então copy from método call to local, não, também não é essa regra. Então deve ser essa daqui, copy from método argument to base object. O que é que ele faz, né? Então a gente tem um invoke que a gente está querendo copiar de um argumento para o objeto base. É exatamente essa regra aqui que a gente está interessado. Então eu posso reaproveitá-la.
Tá? Então, para isso, a gente vai adicionar uma instanciação do new named method rule. Ele espera dois argumentos, que é o primeiro vai ser exatamente um string buffer, e o nome do método, na verdade, é o init. Eu espero que essa semântica, o texto realmente venha assim. E a gente vai compor essa regra com essa rule action, setando o índice do argumento para 0, que é o primeiro argumento. Então, isso aqui deve ser suficiente para lidar com esse exemplo. Eu só tenho dúvida se realmente a gente vai passar pelo init. Então, só para garantir isso, eu vou adicionar aqui também no corpo do método que vai, ele já está imprimindo o nome dos métodos. Deixa eu só ver se eu consigo pegar getName, consigo pegar o nome, estou mais interessado no nome. Vou executar novamente o teste, provavelmente ainda não vai estar passando, né? Deve ter restrições adicionais. Tá? Primeiro, posso ter escrito a regra de forma equivocada, né? Posso ter cometido alguns erros nessa implementação. Então, continua sem passar o caso do teste. Deixar o método string buffer, init. Isso aqui deveria ser suficiente. Deixa eu só ver como é que os... O nome do método é init. Vamos olhar aqui. String s2. Me desculpem, a regra não é exatamente essa. Realmente eu estou querendo fazer um assignment do argumento para o objeto do assignment. Então eu errei a regra que a gente tem que usar. A regra que a gente tem que usar é uma que sai copy from method call to local, copy from method argument to object. Não é essa. Então provavelmente é copy from method argument to local. Eu acho que é essa regra aqui mesmo. Isso aqui vai ser um bom exemplo. Deixa eu só capturar esse exemplo novamente aqui para deixar isso claro. Então é isso aqui o que a gente está querendo capturar. Deixa eu mover isso aqui para esse exemplo para deixar isso aqui um pouco mais claro. Eu não sei se essa regra aqui ela está implementada corretamente. Então nós vamos usar na verdade essa action rule. E agora a gente vai compor com esse carinha aqui, na verdade. Copy from method argument to local. Tá, a inicialização está correta. Acho que agora talvez isso aí esteja corrigido. Ainda não passou. Copy from method argument to local. Vamos ver por quê. Vamos colocar aqui um breakpoint. E vamos executar agora em modo de debug.
Então, não. Ah, pior que era aquela outra mesmo. Então a gente está saindo de um R4 e setando esse valor em R8, marcando R8 como... Então era aquela anterior mesmo. Essa daqui não vai passar porque não é um assignment. Então se a gente for em modo debug aqui, esse if ele vai falhar, como ele deve estar mostrando aqui. Então se eu pegar isso daqui, essa expressão provavelmente vai estar sendo avaliada como false. Então false, então ele não vai cair nesse passo, né? Então essa é a razão do teste ter falhado. Então copy from method call to local, não é isso. Copy from method argument to local, também não. Copy from method argument to base object. É esse cara aqui realmente que a gente vai precisar, mas por que que ele não criou o caminho, né? Então deixa eu só copiar isso daqui. Esse carinha aqui. Vamos executar novamente em modo debug. Então, vamos lá, né? Vamos analisar o source argument é o R4. Deixa eu só abrir aqui no console como é que nós estamos nesse ponto. Como eu falei, mesmo um exemplo trivial como aquele envolve muitas classes, né? Por isso que essas regras são realmente importantes, né? Então, o que nós temos, a gente está nesse ponto aqui, ó. Então, eu quero marcar R8, eu quero marcar como tainted, porque R4 também está tainted. Tá? Então, source argument deve ser R4, o invoke expression deve ser tudo isso, né? O método init, passando o R4 como argumento. Então, vamos lá para o modo debug novamente. Então, a expressão, né? O invoke expression é o método init, passando R4 como argumento. O source argument é o argumento 4. Então, o que a gente tem que fazer? Aqui eu estou marcando que ele é um virtual invoke, tá? Mas não necessariamente a gente está interessado apenas em virtual invoke, por exemplo. Aqui a gente está parando em special invoke. Então, special invoke eu também tenho o objeto base, ele também está presente em special invoke. Um problema ocorre quando a gente está trabalhando com chamadas a métodos estáticos, que eu não vou ter o objeto base da chamada do método. Tá? Então, na verdade, aqui está o bug para essa implementação, bem interessante ter trabalhado com esse exemplo, né? Então, aqui eu vou ter que colocar um ou e dizer que expression pode ser um instance of special invoke. Então, virtual invoke expression, na verdade é um special, imagino que seja um special invoke expression. Então, vou dar um stop e vou executar novamente.
Está executando em modo debug. Parou aqui. Então, essa expressão agora deve ser avaliada como true. A gente deve cair nessa nova linha. Caímos, antes a gente não iria parar nela. O local, se eu não me engano, vai ser o R8, essa variável. Ah, não, aqui ele só extraiu quem é o local relacionado ao argumento. Base, ele deve marcar como sendo R8. Ele deu uma exceção, provavelmente um class cast exception. Ok, então a gente tem que fazer de uma forma mais interessante. Não é tão simples isso aqui, né? Então, porque aqui a gente está transformando em um virtual invoke expression. Então aqui a gente vai ter que fazer algo que não é tão bonito. Depois a gente refatora. Se isso aqui for verdadeiro, a gente faz spr.asInstanceOf de virtual invoke expression .getBase. Caso contrário, na verdade, isso aqui a gente tem que fazer como eu falei, depois a gente refatora, mas isso aqui deve ser suficiente para esse teste passar, mas com certeza o código não é um código tão bonito do jeito que está aqui. Depois a gente refatora. Se eu executar novamente em modo debug, novamente, né, local deve ficar com R4, base eu espero que fique com R8, base está com R8, e eu acho que agora se eu executar, isso aqui, bom, ele está dizendo que um teste passou, agora deixa eu executar de uma forma mais fora do contexto de debugging, se ele realmente está passando. Passou. Tá. Então, com isso, a gente resolve o teste do Basic Set apenas com a adição de uma nova regra. Vou executar aqui novamente o Basic Test 6. Eu estou muito confuso do porquê ele está executando agora. Eu imaginava que ele não estaria executando, né? Está passando ainda. Então, eu vou dar um commit no código e em seguida eu vou refatorar o código para evitar todos aqueles testes que a gente estava fazendo naquele método específico, naquela regra específica, e evitar também um pouco de cast. Né? Eu vou tentar encontrar uma forma de evitar aqueles casts, ou pelo menos tentar deixar o código um pouco mais elegante.